Ser ou não ser? Esses dias, uma moça veio a falecer em decorrência de uma intoxicação por cloro numa piscina em São Paulo. O que aconteceu é que ah, era uma academia em que os proprietários colocaram um manobrista para fazer tudo, incluindo limpar a piscina. Ele recebeu, pelo que pouco que eu sei do caso, instruções bastante genéricas, tais como uma substância que você coloca na água para que ela chegue num pH adequado, mais adequado à eficiência do cloro, de modo que você pode usar menos cloro. Né? Quer dizer, você pode ter uma piscina sem tanto cheiro de cloro, sem óleos irritados, a pele ressecada, aquela coisa toda. Mas parece que ele não sabia que o mais adequado era colocar uma substância. Primeiro, esperar diluir e depois a outra. No caso, a que ajusta o pH e depois o cloro. O fato dele ter colocado essas duas substâncias, até onde eu sei, ao mesmo tempo na água da piscina, enquanto as pessoas usavam a piscina, o que é o pior, fez com que houvesse uma reação entre a substância, digamos, é um ácido, a outra, que é um hidrocloreto, ou coisa do tipo, e a água. Né? Essa reação fez com que um gás verde e denso de cloro subisse a superfície da água, justamente ali onde as pessoas estão respirando. Esse gás, quando ele chega ao pulmão, ele causa um edema, ele também bloqueia os brônquios, e essa moça deve ter morrido por sufocamento. O marido dela está no hospital, numa UTI. E tem mais uma pessoa também, até onde eu sei. Eu estive vendo um, alguns links na internet sobre água sanitária, que é uma substância à base de cloro. E eu não sei nada de química, mas eu sei alguma coisa que já é bastante suficiente para a vida prática. Não é? Quer dizer, a água sanitária ela é potencialmente tóxica, especialmente se você mistura ela com alguma coisa tipo um vinagre. Bom, agora é engraçado, se você pesquisar sobre isso, você vai ver uma quantidade enorme de pessoas comentando isso com detalhes, né, fórmulas, leis químicas, etc. e tal, e discordando, às vezes, ao extremo umas das outras. Né? O vinagre ele é impossível de gerar o gás cloro se misturado à água sanitária. Aí o outro diz, pelo contrário, se você deixar um perto do outro, acontecer algo do tipo um vazamento, e eles se encontrarem, isso aí pode gerar o gás. E há relatos de pessoas intoxicadas ao, sei lá, limpar o banheiro. Joga água sanitária, joga, sei lá, amônia. Parece que essa mistura é ainda mais perigosa. Né? Um, claro, nenhum deles falou uma coisa que, até onde eu sei, é central na química, que é a questão da dosagem. Né? Quanto de água sanitária, quanto de vinagre ou amônia produziria essa nuvem densa de gás, um gás verde, né, que é potencialmente fatal. Né? Um deles, ainda bem, relata isso. Quer dizer, eu também não saí pesquisando a fundo. Né? Acho que não deve ser, na verdade, tão difícil se descobrir. Mas, poxa, quem está realmente pensando em produzir uma arma química na cozinha de casa?
Porque isso aí, para que você use contra alguém, exige aí algo mais do que uma mistura, né, de substâncias. Né? Você tem que chegar à substância, à reação, né, no momento em que ela ocorre às vias respiratórias de alguém. E no caso de um suicida, é um péssimo meio de, né, tirar a própria vida. Bom, e cá nós entramos num assunto muito importante. Uma vez eu conversei com alguém, conheci alguém que tentou se matar bebendo água sanitária. Ele não chegou a misturar essa água com vinagre ou coisa do tipo para poder respirar e morrer sufocado. Ele pensou que o contato da água sanitária com aquele ácido que nós temos no estômago seria de algum modo suficiente para matar ele. Talvez até seja, mas não foi. Certamente ele passou por maus momentos, porque intoxicação, em geral, é o tipo de evento desagradável, né? Bastante desagradável. Eu mesmo já me intoxiquei de várias formas, algumas menos involuntárias que outras, mas em geral todas bastante ignorantes. Né? Quer dizer, o que isso aqui pode causar? Não sei. Por exemplo, brincar com mercúrio, né, nas mãos. Não ingerir, mas por outro lado, ingerir bastante teflon, e você aí também. E o que isso aí ainda vai gerar em nós, eu não sei. Espero que não tenha sido tanto teflon assim. Mas eu desconfio que haja pessoas que ingerem muito teflon. Essa coisa aí é cancerígena, no mínimo. Quer dizer, em termos de intoxicação, age lentamente, mas de forma bastante desagradável também. Acontece que um veneno, né, uma substância, tal como água sanitária, se você ingere aquilo ali, você tem certamente uma reação bastante rápida de uma sensação ligeiramente desconfortável. Né? Daquele tipo que te faz as pernas bambas, eventualmente te leva ao desmaio ou ao hospital, à UTI, a mastigar carvão, esse tipo de coisa. Eu não recomendo. Acho que se o seu negócio é suicidar, deve ter formas melhores. Eu, sinceramente, não consigo imaginar uma forma razoável. Então, eu não recomendo suicídio, pelo menos não nas formas mais comuns. Né? É engraçado falar disso, porque isso aqui é uma história do suicídio, é uma ampla pesquisa, né, que esse autor fez da antiguidade até o século XX sobre as causas mais diversas. O que me faz lembrar que uma vez eu citei um livro de sociologia em sala de aula, eu estava falando de existencialismo e tal, e citei esse livro, ele se chama Manual do Suicídio, que é um nome provocativo. De forma nenhuma você encontra ali uma fórmula ou um aconselhamento sobre formas mais rápidas, menos dolorosas, esse tipo de coisa, mas uma ampla pesquisa também sobre causas sociais do suicídio. O Marx escreveu um livrinho em resposta a uma pesquisa de um autor, agora não me lembro bem, sobre esse mesmo assunto. E é bastante interessante. Ainda mais considerando que o nosso assunto aqui, ele, ele já foi tratado de várias formas ao longo da história, inclusive no Renascimento, desde Shakespeare até Rousseau, Hume e outros autores ali no Iluminismo, de forma menos unilateral, digamos assim. Né? Durkheim
também, né, falava em suicídio altruísta, quer dizer, aquele tipo de suicídio que possui lá alguma causa nobre, ele não é um suicídio egoísta. Mas o suicídio egoísta deveria ser tratado de forma moral? Bom, foi assim que passou a ser a partir do século XIX. Isso porque, tanto por parte dos governantes que percebiam nas taxas de suicídio algo como um indício de um fracasso, né, de suas políticas, como da parte da família que se sentia também como um fracasso, né, diante do acolhimento desse indivíduo que se mata. E a resposta a isso foi repressão, né, e silêncio. Vocês podem perceber uma coisa. Nós encontramos facilmente pesquisas sobre homicídios, latrocínios, formas mais diversas de, né, morte dolosa ou culposa, mas como tendo como causa a vontade de alguém sobre outra pessoa, mas nada a respeito da vontade de alguém sobre si mesmo, ou seja, é proibido divulgar os índices dos suicídios. Esse vídeo aqui tem tudo para ser censurado e me render eventualmente um processo, como aliás eu sofri na escola, por conta daquele manual do suicídio que eu falava lá atrás, e não terminei de dizer, com base, na verdade, mais na ignorância e na má fé, né, das pessoas do que no que eu estou realmente dizendo. Né? Eu não estou incitando ninguém ao suicídio. Como eu disse, as formas de suicídio, elas não são exatamente uma coisa rápida o suficiente para que deixe de ser bastante desagradável. Na verdade, é ao contrário do que se pensa. É ao contrário do que eventualmente ou muitas vezes ocorre. É difícil morrer. Principalmente quando é você mesmo que tenta se matar. Vamos lá, você pula do prédio. Eu conheci gente que pulou e conseguiu morrer. Mas conheci gente que pulou também. Não foi do terceiro andar, foi um bocadinho mais alto. E não morreu. Esse é um grande problema, né, para o suicida. E se não der certo? Quer dizer, se a sua situação é tal que você, né, se impele a um ato de autodestruição, você tem que considerar que esse ato pode falhar de modo que a sua situação piora muito. E mais, eventualmente, a um ponto que você se vê impedido de tentar de novo. Ou tentar outro meio mais eficaz. Né? Na verdade, você passa a discutir a questão da eutanásia. Porque o suicídio já não é mais uma opção ao seu alcance. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer com quem toma veneno. E o veneno, alguns agem rápido e são eficazes. Mas eles são dolorosos. Não creio que seja uma forma considerável de morrer. Claro, alguém vai dizer, mas e daí? Uma vez que você morre, o que você sofreu não interessa. Olha, sim, de fato, a morte não interessa. Nós discutimos a vida. Os problemas estão na vida. É isso que está em questão. Se você vai passar uma parte da sua vida numa situação muito desgraçada, bom, pelo menos a minha opinião é essa, eu acho que está fora de questão.
não vou considerar. Pular, então, de um prédio, às vezes funciona, mas nem sempre. Temos que considerar isso se queremos nos matar. E se eu pular na frente do metrô? É possível que eu seja estraçalhado, mas e se no momento do pulo algo prende o meu pé, de modo que eu estraçalho apenas os meus braços e a minha orelha ou a ponta do meu nariz e continuo vivo? Acho que a situação piora muito. Não que eu não possa tentar de novo, mas é fácil imaginar que minha liberdade será cerceada a ponto de que eu não possa tentar. Né? Eventualmente eu passo a morar em um hospital psiquiátrico. Eventualmente não sei. Depende né, do que a família está disposta a pagar. Ou quem sabe a filantropia. Convenhamos, se eu perco os meus braços debaixo da roda de um metrô, a minha vida perde, né, um potencial bastante razoável. E se ela já era suficiente para me levar a esse ato, ela agora. Vocês me entendem. Então, nós somos levados a nos silenciar a respeito disso, mas isso não ajuda. Não ajuda ninguém. Né? As pessoas continuam aí se matando e, quem sabe, talvez o debate a respeito disso não poderia, ao contrário de incentivar, evitar grande parte desses suicídios. Eventualmente, talvez, a conclusão de que pode haver formas de suicídio dignas, eu falei da eutanásia, né? Mas isso é uma questão, né, que depende do caso. Né? Eu sou a favor da eutanásia. O sujeito está numa cama de um leito de hospital, em coma, ou tetraplégico, qualquer coisa assim do tipo, ele sente dor, ou então, percebe? Se ele está lá vegetando, quer dizer, o sujeito que tem demência, Alzheimer, coma, morte cerebral, o que acontece? É um corpo cuja alma morreu. É engraçado que as pessoas acreditem na sobrevivência da alma em relação ao corpo, quando o corpo morre, quando normalmente o que acontece é o contrário. Né? A alma morre primeiro e o corpo depois. Eventualmente, não muito depois, né? Quase que ali na parada cardiorrespiratória. O que é um termo bastante curioso, né? Você pergunta lá para o médico qual foi a causa da morte. Ah, seu pai teve uma parada cardiorrespiratória. Foi o que o médico me falou. Parada cardiorrespiratória é como dizer que o sujeito veio a óbito porque morreu. Toda morte é parada cardiorrespiratória. Esse é o objetivo do suicida e daquele que eventualmente quer ou merece uma eutanásia. Mas no caso do suicídio, tem uma coisa mais a se considerar. Eu falei de suicídio altruísta, né? Tal como no Renascimento e no Iluminismo se fez notar, e inclusive Durkheim no século XIX também falou disso. E, no entanto, esse suicídio altruísta não é, convenhamos, o caso dos suicídios numa sociedade em que os indivíduos se isolam por conta da concorrência do mercado, né? O que é exatamente a sociedade capitalista, a
sociedade antissocial. Né? Portanto, o que predomina é o isolamento e o que o Durkheim chamou de suicídio egoísta. Se o indivíduo tem ainda algum contato com amigos ou familiares, ele não só está legando a estes amigos e familiares os custos, né, do enterro, etc. e tal. Bom, eventualmente ele fez uma poupança, né, para deixar lá, assim, olha, aqui o cofrinho, está aqui no porquinho, vocês pagam aí um caixão meio mais ou menos, joga aí na vala para o cachorro comer, para mim tanto faz, eu vou estar muito. Né? Mas também tem algo mais. Né? Esse constrangimento que o suicídio causa tem a ver com o fato de que você está deixando essas pessoas naquela situação, né, da qual você, né, pretendeu escapar e escapou, né, por meio do suicídio. Quer dizer, é como fugir e abandonar, deserdar. Né? Você deixa a sua esposa numa situação tal que ela vai ter que se virar sozinha com uma penca de, né, problemas que até então, bem ou mal, eventualmente, você estava lá para, né, dividir, né, esses encargos. Isso eu acho, sinceramente, a principal coisa a se pensar. Pensar nos outros. Né? Alguém pode dizer, sim, eu penso nos outros e é por isso mesmo que eu estou aqui, apesar de tudo. Mas eu, de algum modo, não estou pensando em mim mesmo. Por que não? Por que eu não posso pensar agora em mim mesmo? Né? Olha, eu sinceramente não sei responder a essa questão porque ela é muito geral. Né? Qual que é a situação? Qual que é o caso? Né? É um caso de caráter ético, porque envolve outras pessoas. É um dilema. E os dilemas são singulares. Né? A construção de nossa índole por meio, né, da solução bem ou mal resolvida pelas quais nós já passamos, de algum modo nos indica o que fazer, né, nas situações que defrontamos, mas não necessariamente nos dá a resposta correta. Que nós, né, vamos ter que apresentar não só aos outros, mas a nós mesmos. Né? A sua decisão foi mesmo a decisão correta? Bom, algo que o suicida vai se dispensar de, né, se preocupar e pensar. Vai deixar para os outros. Eventualmente vai deixar uma culpa para os outros. Uma culpa que eles não mereciam, né, carregar. Porque, na verdade, foi uma decisão sua. Ou não foi? Por acaso, a família, o meio em que o indivíduo está ali vivendo é coercitivo, violento? Não sei, pode ser. Isso justifica alguma coisa? Não sei. Eu não vou dizer o que justifica no caso de outra pessoa. Como eu reagiria? Também não sei. Se chegar uma situação aí lá para frente que exija que eu saiba, aí eu trato de saber. É mais ou menos assim que funciona. Né? Vejam que não é uma tentativa e erro e também não há um manual de instruções. Não há uma, um conjuntinho de regras pré-estabelecidas, uma etiqueta, uma mini ética. Isso é coisa de moralista. Ética não diz para você o que você deve fazer, mas eventualmente te indica, te ensina a ter algum tato, né, na hora de decidir o que fazer e te põe, né, um lembrete. Você vai ter que responder.
E considere que, eventualmente, outras pessoas vão ter que responder por você. Além disso, o que você pode causar a essas outras pessoas é algo que você certamente vai levar para o inferno. Né? A morte só é um problema para os outros. Não há por que ter medo de morrer, exceto pelo que vai ser dos outros. Só isso. É preciso pensar nos outros, uma vez que nós somos o que somos, graças não só a nós mesmos, ao que fazemos de nós, mas ao que fazemos do que foi feito de nós, ou seja, graças aos outros. Esses outros, eventualmente, são muitos outros. E os outros mais próximos, né, merecem, eventualmente, a consideração por questão, né, afetiva. Né? São pessoas más. Hum, eu não vou continuar aqui especulando sobre isso, porque não faz sentido. Né? Eu só recomendo que vocês não misturem nada na água sanitária na hora de lavar o banheiro ou limpar a piscina.